Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a Shadows, as sombras da verdade. No programa de hoje vamos falar de Junko Furuta, a colegial presa em concreto. Junko Furuta nasceu em Saitama-ken, Misato, no Japão no ano de 1972. Ela tinha uma grande popularidade na escola e era uma jovem bonita, inteligente e muito carismática. Ela não se envolvia com pessoas de vida desregrada, não se envolvia com drogas, nada que pudesse manchar a reputação de sua família, o que ajudou muito para que o Japão se comovesse com esse caso tão brutal que foi o dela. Em novembro de 1988, Junko foi procurada por 4 rapazes que diziam querer falar com ela em particular. Um deles era Hiroshi Miyano, um jovem de 18 anos que supostamente tinha ligações com a máfia japonesa, a temida Yakuza. Segundo fontes, Miyano mantinha uma paixão não correspondida por Junko e era tido como uma pessoa violenta, muito temida na escola e nas ruas. Os companheiros de Hiroshi eram Jo, de 17 anos, Minato, de 16 e Atsushi, de 17 anos. Junko acreditou na palavra dos rapazes que era apenas um encontro casual, sem saber que ela estava caindo em uma armadilha. A colegial foi sequestrada pelos 4 rapazes e mantidas em cativeiro por mais de 44 dias na casa do pai de um deles. Para evitar a perseguição, eles forçaram Junko a ligar para os pais dizendo que havia fugido de casa, mas que estava bem na casa de um amigo. Além disso, também foi obrigada a fingir que era namorada de um dos rapazes, que no caso seria o Hiroshi. Os pais do rapaz perceberam que era uma mentira, mas nada podiam fazer, já que um de seus raptores supostamente era membro da Yakuza. Ameaçou usar suas conexões contra seus próprios familiares. De acordo com as declarações no julgamento, Junko foi estuprada e espancada diversas vezes. Segundo investigações, quando Junko foi sequestrada e mantida em cativeiro, era obrigada a se passar como namorada de Hiroshi. Ela foi molestada sexualmente mais de 400 vezes. Era forçada a ligar para os seus pais dizendo que tinha fugido. Passou fome, estava desnutrida. Era obrigada a se alimentar de insetos e beber a própria urina. Era forçada a se despir na frente de outras pessoas. Era queimada com isqueiros, objetos também eram inseridos em suas partes íntimas. Inúmeras vezes foi espancada, seu rosto foi esfregado nas paredes, mãos amarradas no teto e o corpo estava sendo utilizado como saco de pancadas. Seu nariz com tanto sangue que só podia respirar pela boca, halteres jogados contra seu estômago, vomitava quando tentava beber água. O seu estômago estava tão ferido que não conseguia mais aceitar nem mesmo um copo d'água. Tentou fugir por diversas vezes e sempre era punida com queimaduras de cigarro nos braços. Líquido inflamável foi derramado em seus pés e pernas, queimando-os. A garrafa também foi inserida em suas partes íntimas. Após vários dias de seu confinamento, já não tinha mais forças e não conseguia mais andar direito devido às graves queimaduras em suas pernas, espancada várias vezes com bambu. Fogos de artifício foram introduzidos em suas partes íntimas também. Mãos esmagadas por pesos e as unhas rachadas. Espancada com tacos de golfe,
tacos de beisebol, entre outros. Cigarros foram inseridos em seus orifícios. Espancada com barra de ferro, forçada a dormir na varanda em dias de frio. Espetos de grelhas de frango inseridos em suas mãos, entre outras partes, causando diversos sangramentos. Cera quente espirrada em seu rosto, pálpebras queimadas com isqueiro, agulhas inseridas em seus seios. Chegaram ao ponto de obrigar ela a arrancar os próprios mamilos com um alicate. De lâmpadas, agulhas, garfos foram introduzidos em suas partes íntimas, impedindo ela a fazer o simples ato de urinar, onde ela tinha que se rastejar pela escada para chegar ao banheiro. Já não tendo mais forças, não tendo mais motivos para viver, ela implorou para que seus torturadores ceifassem a sua vida para que acabasse o mais rápido possível com seu sofrimento. E mesmo assim eles continuaram torturando ela por vários dias, deixando ela acompanhar o ano novo sozinha, caída no chão com o corpo todo mutilado. Usaram barras de ferro para jogar algum tipo de jogo japonês com o corpo dela, mutilando totalmente o seu corpo. Junko sangrou pela boca e pelo nariz. Queimaram seu rosto e seus olhos com uma vela. Então derramaram fluido de isqueiro em suas pernas novamente, nos braços, rosto e estômago, e depois as queimaram. E esta tortura durou por 2 horas. Após esse jogo cruel e sádico, e após vários dias lutando para sobreviver, superando qualquer expectativa que qualquer ser humano comum talvez não conseguiria chegar, Junko já não aguentava mais, e o seu corpo não resistiu e ela veio a falecer. Mas nada podia comparar os 44 dias de sofrimento que ela passou. Quando sua mãe soube da notícia e os detalhes que tinha acontecido com a sua filha, ela desmaiou. Teve que se submeter a um tratamento psiquiátrico ambulatorial. Os garotos alegaram não saber o quão machucava Junko e pensando que ela estava fingindo. Eles esconderam o corpo em um cilindro de 55 galões cheios de cimento, desfazendo-se em coto. Por fim, os garotos foram presos e tratados como adultos, mas suas identidades foram mantidas em segredo pela lei japonesa sobre os crimes cometidos pelos menores, até os dias de hoje. Os criminosos foram presos e julgados como adultos, mas por causa de leis japonesas de crimes cometidos por menores, suas identidades até então foram ocultadas pelo tribunal. No entanto, quebrando todos os paradigmas, uma revista semanal chamada Shukan Bushun relatou seus nomes reais, alegando que os direitos humanos não são necessários para monstros. Jo foi julgado como sublíder, pelo menos de acordo com o julgamento oficial. Os 4 criminosos se declararam culpados para tentar reduzir a pena. Cometeram lesões corporais que resultaram em morte, assim os mesmos alegaram, ao invés de assassinato. Os pais de um dos meninos venderam a causa por aproximadamente 50 milhões de ienes e deram à família de Junko. Por sua participação no crime, Jo cumpriu 8 anos em uma prisão juvenil antes que fosse solto, em agosto de 1999. Mas em julho de 2004, ele foi preso por agredir um conhecido, a quem ele acreditava ser um rival, por causa de uma namorada que ele havia conseguido que morava bem longe. E alegava que o mesmo se gabava por sua infâmia anterior. Jo foi condenado a 7 anos de prisão pelo espancamento. Os pais de Junko estavam consternados
com as frases recebidas por assassinos de sua filha e ordenaram um processo civil contra os pais do menino, em que a sua casa foi utilizada como cativeiro. Após todas as provas serem demonstradas para o juiz, incluindo o sêmen localizado no corpo da vítima, na residência onde foi utilizado como cativeiro, e comprovado que era o sêmen de todos os envolvidos, o advogado viu que não existia mais nada que ele poderia fazer e recusou-se a representá-los. Em julho de 1990, o tribunal sentenciou Hiroshi a 17 anos de prisão. O tribunal também condenou um dos cúmplices a 6 anos, o outro a 4 e o último a um mandato de um tempo indeterminado de prisão. O líder e 2 primeiros dos 3 apelaram suas decisões. O Tribunal Superior deu mais severas penas para os 3. O juiz da época, Ryuji Yanase, disse que o tribunal fez isso por causa da natureza do crime, o efeito sobre a família da vítima e os efeitos do crime sobre a sociedade. O líder recebeu uma sentença final de 20 anos, a segunda sentença mais alta possível após a prisão perpétua. 2 dos cúmplices, o que originalmente teve 4 e 6 anos, recebeu um mandato de 5 anos para 9. O último cúmplice teve uma sentença atualizada para um mandato de 5 a 7 anos. Isso levanta uma curiosidade. No Japão, eles têm o hábito de cremar os falecidos. No caso de Junko, seria a única solução, pois, quando eles conseguiram retirar o corpo do concreto, estava num estado tão deplorável que não existia pessoa na época que conseguisse reconstruir absolutamente nada de seu corpo para lhe dar um enterro digno. Então, a saída, já sendo costumeira, seria mesmo cremar o seu corpo. O outro lado dessa história é que dizem que a Junko era uma aluna de péssima reputação, ignorante e desobediente, que vivia repleta de delinquentes, constantemente matava aulas e fazia todo tipo de problemas para as pessoas à sua volta. Todos já estavam cansados com a sua conduta e não tinham mais vontade de ser amigo delas. Porém, ainda afirmam que isso não era uma justificativa para ter sofrido isso com a sua própria vida. A história dela é contada como uma espécie de fábula para as crianças travessas, pois a lição que traz é de grande importância. Toda ação traz uma consequência, e não pensar nela pode ser o fim para jovens cheios de sonhos e expectativas. E esse foi o caso de Junko Furuta, a colegial enterrada em concreto. Isso mostra mais uma vez que a mente do ser humano, ela não tem limites para o que seja mais sublime ao mais abominável. 4 garotos, apenas pelo bel prazer do sadismo, destruíram, mutilaram e acabaram com a vida de Junko Furuta. Qual a opinião de vocês? Se vocês têm algum caso semelhante ou gostaria que trazesse outros para que vocês possam acompanhar, deixe nos comentários. Dê aquele like para ajudar o crescimento do nosso canal. Compartilhe em suas redes sociais. Ativem o sininho para receber as notificações e os novos vídeos do nosso canal. Esse foi mais um conto relatado pela Shadows, As Sombras da Verdade. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e desejo a todos uma ótima vida.